noite, galera PHN de todo o Brasil. Mais uma terça-feira, mais um programa PHN. Hoje conosco, Via 33. Yeah! E aí, galera? E aí, PHN? Não vou me render ao cansaço. Com você sou maior que isso. E esse sofrimento que explode no meu peito não vai me segurar. E a tempestade que me assola já vai terminar. Já vai terminar. E tudo passa, e tudo passa. Só não passa o amor que você tem por mim. E tudo passa, e tudo passa. Só não passa o amor que você tem por mim. Não vou me render ao cansaço. Com você sou maior que sou. E esse sofrimento que explode no meu peito não vai me segurar. E a tempestade que me assola já vai terminar. Já vai terminar. E tudo passa, e tudo passa. Só não passa o amor que você tem por mim. E tudo passa, e tudo passa. Só não passa o amor que você tem por mim. Yeah, yeah, yeah. Yeah! Via 33 no PHN, galera! E nessa vida nós sabemos que tudo passa, só não passa o amor de Deus. E tudo passa. E tudo vai passar. E tudo passa. E tudo passa, e tudo passa. Só não passa o amor que você tem por mim. E tudo passa, e tudo passa. Só não passa o amor que você tem por mim. E tudo passa, e tudo passa. Só não passa o amor que você tem por mim. E tudo passa, e tudo vai passar. Só não passa o amor que Jesus tem por mim e por você. Via 33, que legal, bacana. Boa noite, galera. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Podemos sentar, nos comportar, que bacana. Olha que público legal. Gente, mais uma vez, mais um programa. A gente quer agradecer demais do fundo do coração as Paulinas por essa parceria maravilhosa com a Canção Nova. Estamos aqui nesse teatro maravilhoso, Paulo Apóstolo, onde também alguns outros momentos da nossa TV Canção Nova são gravados, transmitidos. Muito legal. E hoje conosco, no programa PHN, abrilhantando esse programa, cantando, tocando, Via 33, deixa eu apresentar a galera. João Paulo no vocal. Ei, João Paulo, beleza? Bem-vindo. Obrigado, uma honra. Bacana, e para mim também, já conheço o trabalho de vocês, já ouvi, né? Meu filho, inclusive, é fã de vocês, o Felipe, fala sempre de vocês, para mim, bacana. Na guitarra, Paulo Eduardo, legal, Paulão, obrigado mais uma vez. Aqui na batera, ele, Denilson Rufino.
Denilson Rufino. E no baixo, Adriano Roberto. Que legal. Deus abençoe vocês. A banda eram 5, né? Agora, isso. Aí o rapaz na capa do CD foi trabalhar e aí acabou optando outras coisas, né? Tá Deus certo. tinha outros planos para ele, né? Beleza. Que ele seja tremendamente abençoado. É que eu vi 5 na capa, como é que está o outro aqui, né? Gente, uma alegria muito grande. Lembrando a você que está se aproximando do nosso acampamento PHN de 12 a 16 de julho, com o tema Coragem, Levanta-te, Ele te chama. Só que nós teremos uma novidade esse ano. Geralmente o acampamento PHN começa na quarta noite, com a missa do Clube da Evangelização, e vai até o domingo. Continua. Mas, dessa vez, domingo à noite, que antecede, depois segunda e terça, nós teremos uma espécie de pré-PHN, uma jornada PHN. Então você, que estará de férias, da escola, ou do trabalho, ou da escola e do trabalho, que vai poder passar um tempo maior na Canção Nova. Então essa é a grande novidade. Domingo à noite, segunda-feira o dia todo, inclusive segunda-feira à noite também, terça-feira o dia todo e terça-feira à noite, nós teremos muitas atividades. Mas pensa num leque enorme de atividades. Vai ter aula de zumba, vai ter aeróbica, vai ter teatro, oficina de dança, show na praça ali de Cachoeira Paulista, programa PHN ao vivo no Rincão. Então nós vamos fazer um dia inteiro, mas é muita coisa, cursos, simpósios, vai ser uma coisa tão bacana. Então você que estará de férias em julho, não precisa ficar esperando para chegar quarta-feira, já vai no domingo, tá bom? Agora a gente vai pedir o seguinte, para você que vai já no domingo, vai passar a semana toda na Canção Nova, nós precisamos que você nos ligue, tá bom? Aliás, que você ligue para nós, melhor dizendo, né? Ligue para nós, dizendo, eu estarei. Por quê? Porque nós queremos nos preparar para receber essa turma que chega antes, né? Alimentação, camping, né? As atividades, que nós teremos várias atividades, tipo assim, palestras específicas sobre, por exemplo, aborto, política. Então teremos algumas atividades bem legais, tá bom? Então, e além disso também, aula disso, aula daquilo, vai ser lindo. Teatro, tá bom? Show na praça, como eu já falei, muita coisa bacana. Seria o pré-PHN. E na quarta-feira à noite, com a missa do Clube dos Evangelizadores, ou da Evangelização, nós vamos começar propriamente falando o acampamento PHN. Aí vai quarta noite, quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Presença de Padre Marcelo Rossi conosco, Astromar Miranda, Eudunga, toda a comunidade de Canção Nova, Padre Paulo Ricardo. Vai ser lindo, maravilhoso, e nós já esperamos por você, tá legal? Beleza. Bom, no programa de hoje, um programa muito especial, nós vamos falar sobre perdão. Perdoar, gente, é uma libertação que você não tem noção. Como dizia meu pai, você não tem loção, meu filho, tá bom? Meu pai, ele sempre me ensinava o seguinte, que ódio é o tipo do veneno que você toma, esperando que o outro morra. Entendeu? Você está tomando o veneno esperando que o outro morra. O ódio é isso. O perdão já é assim, aquela liberação, aquela libertação, aquele reencontro com a felicidade. E quanto mais a gente perdoa, quando a gente perdoa alguém que é intimamente ligado a nós, esposa, filhos, irmãos, um grande amigo, o pai, a mãe, quando a ofensa, quando o trauma foi tão grande que a gente chegou a ponto de odiar, ou de desejar o mal, ou de não querer mais saber daquela pessoa que nos gerou, ou que foi gerada por nós, ou que é nosso irmão de sangue, ou um grande amigo, o estrago ainda é muito maior. E hoje no programa nós vamos conhecer a história da Graciele. Graciele é uma grande cantora católica, que faz um trabalho lá no Paraná, maravilhoso. O trabalho dela está subindo aqui para o Sudeste, para o Nordeste, as pessoas já estão conhecendo. Inclusive, ela estará fazendo um show no PHN desse ano, e é ela que vai contar para nós essa história de perdão, superação, e todos os milagres que têm acontecido nos lugares onde ela dá o testemunho desse perdão. Então,
som da galera aí para receber a minha querida amiga, que a gente já se tornou amigo, porque já estivemos juntos em vários eventos, estaremos ainda em outros tantos eventos. Vem para cá, Graciele. Aí, chega mais. Bem-vinda. Maravilha. Bem-vinda mais uma vez ao PHN, né? Mais uma vez. Poxa que alegria vida. Poder estar aqui de novo. Bacana, cabelo novo. Já que era a segunda vez, né? você Terceira, porque nós estivemos juntos para o Encontro Nacional. Sim, dos convocando. campistas. Então eu falei, vamos mudar tudo? Ficou muito bom o cabelo, gente. Muito obrigada. Ali, a mulher não fica velha. Mulher pinta cabelo. É diferente, né? É que os 30 chegaram. Não, mas né? você já... Não. Sim. Não. Fiz 30. Oh, tá bonito. Gente, olha, acho que o maior legal da nossa vida, tem gente que não fala a idade de jeito nenhum, né? Tem que falar. É um trauma. Não gosta nem de comemorar aniversário. Pra que colocar velhinha? Não, vai descobrir. Gente, a idade é como se fosse... Sabe aquelas divisas que o soldado recebe aqui? Cabo, sargento, vai tendo aqueles risquinhos aqui, aquelas divisas assim. A idade para nós é isso. Comemore e revele a sua idade. Isso faz bem para você. Porque a pessoa vai dizer assim, nossa, não parece. Pronto, já é um elogio. Segundo, nossa, que bacana, você já viveu tanto tempo. Me conta a sua experiência. É muito bom. Eu tenho 53 anos, tá bom? E olha, estou feliz demais. E quanto mais eu viver, mais as pessoas saberão minha idade, porque é importante, para que nós possamos partilhar aquilo que nós já vivemos, tá bom? Graciele, no auge dos seus 30 anos, você chega ao PHN testemunhando muita coisa linda. Já estivemos juntos em várias oportunidades. Seu esposo Gil, pessoa fantástica. Seu filhinho... Murilo é uma peça rara, é muito legal, a cara do seu esposo. Verdade. Xerox. Né? Mas vamos começar a contar a sua história, que já tive a oportunidade de ouvi-la, mas eu fiz questão, porque faz tempo que você veio para testemunhar essa história no PHN, e como nós estamos com uma outra direção, Priscila Ocanha, que é a nova diretora, não te conhecia ainda. Cadê a Priscila? Está ali? Priscila, mostra a Priscila para mim, por favor, porque ela até agora não apareceu na TV Canção Nova. A Priscila Ocanha, eu a conheço desde que ela tinha quantos anos? 6 anos de idade. Eu a conheci com 6 anos de idade. Eu pregava no grupo de oração e ela dormia no tapete, assim, ó. A mãe dela levava. Nossa, muito legal a história da gente. E hoje ela é minha irmã de comunidade e também a diretora do programa PHN. Então, assim, é uma coisa muito legal, né? Bacana, gente boa. Só que nunca vi ninguém passar tanto WhatsApp para mim. Meu Deus do céu! É muito, Priscila. Se quer explicar tudo, não precisa também. Tô brincando, tem que passar assim. E eu quis trazê-la para a gente contar essa história de novo, porque tem muita gente em casa, Gra, que vive essa dificuldade do perdão, né? E o perdão dói tanto, aliás, a falta de perdão dói tanto. E o que me chamou mais atenção é em você, que eu percebo a sua alegria, a sua disponibilidade, seu bom humor, mas eu acredito que esse perdão liberou você para ser o que você é hoje. Vamos começar a contar a história. Que rolo foi esse que aconteceu lá na sua casa? Pois com certeza. Você resumiu o que esse perdão fez. E nós não podemos esquecer que nós estamos na quaresma. E a quaresma é esse tempo da gente parar, refletir e ver o que nós estamos fazendo da nossa vida. E foi isso que eu fiz. Eu fico muito feliz de poder falar novamente sobre esse perdão, porque de quando eu vim aqui contar a minha história, muita coisa aconteceu. E eu preciso dizer, antes de tudo, Dunga, que foi pelo convite que você me fez, de contar o meu testemunho, porque até então eu não queria contar para o Brasil, porque hoje eu viajo o Brasil. Foi, na verdade, nós estávamos em turnê juntos, e eu comentei com ele sobre o meu testemunho.
E eu dizia para ele: você precisa saber o que me move e o porquê que eu ainda estou na missão. E você disse: então você vai contar lá no PHN. E eu vim, contei, e desde então tudo mudou. A minha missão mudou, o rumo da minha missão mudou, os caminhos foram outros, tudo a partir daquele testemunho. Porque até então eu queria guardar só para mim, eu não queria contar. E hoje eu tenho a graça de viajar ao Brasil, você sabe disso, contando e vendo e ouvindo os testemunhos que esse meu testemunho, digamos assim, faz com as pessoas. Isso é gratificante. A partir do nosso posicionamento, né? E isso é interessante, porque Deus escreve uma história na nossa vida que vai se transformar em música, né? Com certeza vocês já compuseram, tanto você, Graciele, quanto a Via 33. Muitos frutos dessas canções são coisas que Deus fez na nossa própria vida, né? E que desperta na vida de outras pessoas que nos escutam a vontade de viver na vida delas a mesma graça, porque os problemas eles não mudam muito, né? Eles são praticamente os mesmos, eles mudam apenas os endereços, né? Então, adultério, falta de perdão, drogadição, calúnias, falência. A gente vai perceber que em todas as famílias já houveram essas situações, doenças. Quando a gente conta um testemunho, praticamente a gente entra em ressonância com milhares de pessoas que vivem isso e que despertam nelas a vontade de serem de Deus e de passarem a experiência do amor de Deus, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente testemunhar o que Deus faz em nós, também mais nós ajudaremos pessoas. E é isso que você tem percebido, então. É verdade. Bom, a minha história começa muito cedo. Eu canto desde os 5 anos de idade. E eu fui levada a cantar na igreja pelo meu pai. E eu sempre digo que o meu pai... há muitos casos de famílias, a gente ouve que a mãe é tudo. A mãe é super-herói, né? Super-heroína. Perdão. E no meu caso não, era o meu pai, porque o meu pai tocava instrumentos, meu pai me ensinou a cantar, meu pai me levou para a igreja, então era tudo, eu via ele como tudo para mim. Então eu comecei a cantar no grupo dele, de senhores, eu era a única criança que participava, eu dormia nos ensaios, muito nova, e eu brinco que eu sou da época que ainda se ouvia, se ensaiava na fita cassete, eu lembro disso, porque eu comecei muito cedo. E foi esse mesmo pai que, lá na frente, iria trazer o maior trauma da minha vida. E o tempo foi passando, a idade, a adolescência foi chegando, e com a adolescência eu fui descobrindo que esse pai não era o meu herói. Não era aquilo que eu imaginava. Eu via ele como uma perfeição. Que é assim que a gente vê os pais, né? A gente enxerga o pai da gente perfeito, sem nenhum defeito. E não é assim. E eu fui descobrindo que esse pai tinha uma outra vida fora de casa. Ele saía e se relacionava com outras mulheres. Ele vivia uma vida que não era o que ele mostrava para nós em casa. A comunidade via ele como eu via também, sem nenhum defeito. E aí, quando eu descobri que esse pai tinha uma outra mulher, há 6 anos, vivia com essa mulher, muitas vezes saía com outras também, tinha essa vida lá fora no mundo. E comitantemente, dentro de casa, na igreja, com você do lado. Exatamente. Você não desconfiava, e nem tua mãe? De nada. A minha mãe, ela sempre fala assim, que mulher desconfia, mas só acredita vendo. Então, ela precisou ver, ela precisou ouvir da boca dele para ela acreditar que realmente estava acontecendo aquilo. E o mais, assim, traumático para mim é porque foi tudo isso. Foi uma pessoa que era da igreja, então eu tinha
a visão da igreja nele, eu me baseava nele. Eu tinha a família, aquele lar perfeito, no meu ponto de vista, baseado nele. Porque quando eu fazia as apresentações na escola, era ele que me levava, não era minha mãe. Eu participei de muitos festivais, ganhava premiação, era ele que me levava. Então eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Inclusive, quando foi descoberto tudo o que estava acontecendo, eu nunca me esqueço que a primeira coisa que a minha mãe disse foi assim: o que nós vamos fazer com a Graciele? Porque ela já sabia que iria trazer um trauma muito grande para mim. Tanto que quando eu descobri, isso eu não tinha feito ainda 15 anos, a primeira coisa que eu quis fazer foi sair da igreja. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu quis sair porque eu cantava no ministério dele. E aí ele, com vergonha da comunidade, ele desistiu da nossa igreja e foi para uma outra religião. E eu falei assim: eu não quero mais. Eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber de cantar isso aqui não. Porque se a pessoa que me inspirava fez tudo isso, para que eu vou querer ser santa, querer andar na santidade? Você tinha quantos anos? Isso, eu estava para fazer 15 anos. Foi dos 12 aos 15 anos. Tudo isso que aconteceu dentro da minha casa, do descobrir, aí querer separar, não separar, tudo isso foi criando, porque na época minha mãe quis separar, ele não quis, aí ele começou a pedir perdão, minha mãe perdoou, ele voltou a fazer de novo, e aí a minha mãe descobriu pela segunda vez, aí foi muito pior, porque daí nós tivemos brigas dentro de casa, a ponto da minha mãe querer realmente matá-lo. Então, assim, foi um trauma muito grande naquele momento. Havia noites que eu acordava chorando, escutando a minha mãe chorar. Teve noite da gente levantar desesperado para socorrer, porque ela pegava a faca e queria matar. Então, isso tudo foi gerando em mim um trauma de Deus. Porque tudo que eu tinha construído na minha mente tinha se acabado ali naquele momento. Sua referência de Deus era o seu pai. Era o meu pai. Né? Por exemplo, eu preciso amar a Deus porque meu pai ama. Porque ele serve. Eu preciso servir a Deus porque ele serve. Exatamente. Ou seja, você transferiu, e é natural. E olha, você que está em casa agora, pai. Tem algum pai aqui? Na plateia? 1, 2, 3, 4, 5... O pai, é natural que a sua filha seja até muito mais ligada a você do que o seu filho. Eu tenho um filho e 2 filhas. De maneira muito especial, as 2 filhas, elas têm uma ligação comigo impressionante. É diferente, não dá para dizer que é maior, menor, mas é muito diferente da ligação que eu tenho com o Felipe. Felipe é parceirão, a gente luta taekwondo junto, jiu-jitsu juntos, ele me dá aula, ele é meu baixista na minha banda, a gente viaja junto, a gente brinca, enfim, a gente pratica arco e flecha junto. É uma relação muito 10, muito bacana. Mas existe uma relação entre as minhas filhas e eu que é diferente. Eu não sei explicar como é que é essa diferença. Assim, agora eu precisava de mais tempo para explicar, mas é muito diferente. O abraço é diferente, o beijo é diferente, o boa noite é diferente. Quando eu saio de casa, quando eu fico muito tempo fora de casa, a satisfação que eu tenho que dar, a saudade, e eu não posso decepcionar, de jeito nenhum. Então, você que é pai, mas pense muito antes de permitir que o pecado entre na sua vida. Mas pense muito, porque normalmente quem peca não pensa. Na hora que você está pecando, você não está pensando, você só está sentindo. É o prazer momentâneo do determinado pecado. Porque quem pensa não peca. Por consequência natural, só peca quem não pensa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, pai, pense. Olha para tua filha no berço, olha para os teus filhos,
Olha para tua esposa dormindo. Pega um álbum de fotografia de casamento, dá uma folhada, veja os padrinhos que estavam lá, seus amigos. Eles não são palhaços, eles são testemunhas. Pense, antes de cometer um adultério, antes de contar uma mentira, pense, porque quem pensa não peca. Porque a decepção de uma filha, o trauma, é que agora a graça é renovada em Cristo. Porque se não é Jesus na vida da pessoa, não tem perdão não. Não tem perdão, a ferida só aumenta e depois corre-se o risco daquele erro acontecer de novo, uma reedição, só que agora na vida dela, por insegurança, por transferir o que ela sentia por você, pai, por uma pessoa mais velha, por um outro homem. Ela vai confundir os sentimentos, ela não vai entender o que é amor, o que é dependência, o que é expectativa. E tudo aquilo que ela foi traumatizada por sua causa, ela vai transferir num futuro relacionamento. Então, deixa eu dizer, pense, tá bom? Pense. E acompanhe esse programa, porque isso pode te ajudar também. Ô Gra, quando você descobriu então, tipo aqui, o mundo caiu. O mundo caiu e você disse muito bem o que eu precisei ouvir na terapia. Você acabou de dizer tudo aquilo que eu precisei trabalhar. E terapia para mim eu tinha preconceito, mas eu precisei. Tudo por conta dos meus traumas. Porque quando eu descobri, como eu disse para você, a primeira reação foi abandonar a igreja. E na época, o meu esposo hoje, o Gil, ele tocava nos jovens, no Ministério Jovem. E eles vieram atrás de mim, ficaram sabendo de tudo que estava acontecendo, cidade muito pequena, e disseram para mim, olha, vem cantar com a gente. Não fica assim, não fica abandonada, vem cantar com a gente. E eu disse, não, eu não quero, eu vou deixar quieto, não vem. E o amor pela música já estava dentro de mim. E eu acho que eu nasci para fazer o que eu faço hoje. Porque mesmo naquele sofrimento, eu não conseguia dizer não para a igreja. Então eu comecei a fazer parte. Só que, como você bem disse, eu usava tudo que tinha acontecido, tudo que ele tinha feito como um álibi para fazer as coisas erradas. Então eu comecei a chegar nos meus 15 anos e comecei a falar para mim mesma, bom, se o meu pai fez, então eu posso fazer. É o que a gente ouve a juventude dizer hoje, né? Se fulano fez, eu também posso. Então eu comecei a dizer assim, vou beber. Eu não preciso ser santa. Meu pai não foi. Eu vou começar a fumar. Porque o meu pai não é santo. E aí, o pior de tudo é dentro de casa, porque ele perdeu a autoridade sobre mim, sobre o meu irmão, e a minha mãe não sabia o que fazer. Era só joelho no chão e muita oração, porque isso que você disse é tão importante. Uma família é pai e mãe, não é um só. E naquele momento ela se sentia só, ela não conseguia dizer para mim, não sai. Como se eu falava para ela assim, eu vou sair, porque o meu pai fez, então eu também vou. Então, muitos momentos eu batia de frente. E aí eu comecei a experimentar a bebida, eu comecei a fumar escondido na faculdade, e a minha vontade era de experimentar tudo que eu nunca tinha visto, e comecei a namorar. Não era um namoro santo, que é aquilo que eu tinha sonhado. Olha só, Dunga, a minha vida toda, por estar dentro da igreja, o meu sonho era viver um namoro santo, viver na castidade. E eu tinha isso já dentro do meu coração. Eu tive meu primeiro namoro, eu vivi na castidade, porque eu tinha isso comigo. Só que daí veio esse fato dentro da minha casa. E aí eu perdi essa vontade. E isso é muito duro, mas é muito importante dizer. Porque às vezes hoje eu sou mãe, eu sei da minha responsabilidade com meu filho. Então, naquele momento, a minha vontade de ver santidade acabou também. Porque todo o tempo eu dizia para mim mesmo, eu não preciso.
eu não preciso. E aí eu fui me afundando, eu comecei a perceber que eu estava bebendo demais, eu comecei a perceber que eu não tinha vontade de parar, eu já comecei a querer fumar na frente das pessoas, não fazia isso porque eu cantava na igreja. Então eu comecei a viver uma dupla identidade. Eu estava dentro da igreja, mas quando eu saía de lá eu fazia o que não era para fazer. E eu sempre digo nas minhas palestras que eu entrava na fila de comunhão sabendo que eu não devia estar ali. Eu saía da missa, Dunga, eu chorava, porque eu sabia que eu não devia ter entrado naquela fila de comunhão, porque eu estava vivendo no pecado. Só que daí o tempo foi passando, e eu fui crescendo, amadurecendo, e aí a minha mãe resolveu aceitar o meu pai dentro de casa. E eu falei, beleza, está tudo resolvido. E o meu pai vinha e falava para mim assim, a tua mãe me aceitou, mas ela não me perdoou. Ajuda lá. Ele ficava pedindo para mim, ajuda, ajuda. E eu percebendo, conforme a maturidade vindo, eu percebia que aquele casamento não era de verdade. E aí eu comecei a namorar com o Gil, um namoro sério, e eu já via ali um casamento, só que eu tinha medo. Foi bem isso que você disse. Eu tinha medo de casar e acontecer a mesma coisa comigo. E posso dizer para você que eu trabalho isso comigo até hoje. Eu preciso trabalhar depois de 10 anos de casada. Na verdade, faço 10 anos esse ano de casada. Eu trabalho isso no meu psicológico até hoje. O meu casamento não é igual ao dos meus pais, pelo trauma que ficou em mim. E aí a minha mãe aceitou, mas começou a viver, um não olhava para a cara do outro, um fazia de conta que o outro não existia. E o tempo foi passando, eu fui me acostumando com aquilo. Só que chegou um determinado momento, eu me casei, eu gravei o meu CD, comecei a pensar no meu segundo CD. Ali naquele momento, eu já era mãe, eu já era esposa, ministra da música, eu já viajava, fazia as minhas pregações, os meus shows. E eu achava que estava tudo tranquilo, porque a gente se acomoda com as situações. Eu sabia que lá dentro da minha casa, a minha mãe não vivia bem. Ela reclamava, o meu pai reclamava, mas como eu estava casada, então eu fui me habituando com aquilo ali. Agora eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida, então está tudo bem. O meu pai não trai mais, ele foi para uma outra religião, mas se comprometeu com a gente de não mais fazer tudo aquilo que ele fazia, de não mais pecar, de não mais se prostituir. Então eu disse, beleza, está tudo bem. Ele está lá, eu estou aqui, eu convivo bem, o importante é ele não pecar. E ali já tinha toda uma construção de um ministério que eu tomava frente. E aí foi quando o baque veio de novo. E aí veio para acabar mesmo. Foi aonde eu disse eu achava que era a última vez. Eu cheguei aos pés do Santíssimo e disse, agora eu não quero mais. Espera um pouquinho que você vai contar o que foi esse de novo. Só para você entender. O ser humano, ele se adapta. Ele se adapta, né? No mundo vegetal, no mundo animal e irracional, não há tanta adaptação quanto no mundo animal racional, que é o nosso caso. Para você entender. Se você pegar um animal selvagem, né, em determinado habitat, e você bruscamente troca, esse animal vai morrer. Uma ave, se ela não tomar, a corça, por exemplo, né, ela vai correr, até encontrar água pura. Se ela encontrar água pura, ela não vai beber água. Assim como aquela música que nós cantamos, assim como a corça suspira pelas águas, né? Água pura. O reino animal irracional, ele não é muito adaptável, né? Agora, o reino animal racional, ele vai se adaptando. O homem, ele consegue viver dentro do arranha-céu, né, um triplex,
mas ele também consegue viver embaixo da ponte. E ambos não querem morrer, estão adaptados. O homem consegue viver livremente, ele consegue viver 50 anos dentro de um presídio. Ele se adapta. Só que essas adaptações vão tirando a liberdade, muitas vezes, do homem. Então, quanto mais o homem se adapta ao pecado, ele se adapta. Tem gente que consegue viver aí 50 anos na drogadição, na bandidagem, dentro de um presídio. Mas ele se tornou um escravo. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz: foi para a vossa liberdade que eu vos libertei. Então, quando nós estamos escravizados, presos, adaptados ao ódio, adaptados à falta de perdão, nós vamos diminuindo o nosso tamanho, vamos ficando, sabe, encruados, sem vida, e tá bom. Eu consigo viver assim. Vou conseguir viver assim mais 60 anos. Mas isso não é vida. A vida que Deus prometeu para nós foi vida plena. Vida em plenitude. E depois da vida plena, tem ainda a vida eterna. Não é? Que é mais liberdade ainda. Não sei como é que é lá, mas deve ser bem melhor que aqui. Meus irmãos, tem muita gente assistindo o programa agora que foi se adaptando. Ah, me adaptei à prostituição, sou prostituta. Mas quem disse que você precisa ser prostituta? Ah, eu fui me adaptando, agora eu comercializo o meu corpo. Quem disse que você precisa viver assim? Ah, eu fui me adaptando, agora eu consigo, eu vou fumar maconha até morrer. Está entendendo? A pessoa vai, o ser humano, ele tem essa capacidade, ele vai se adaptando. Deus quer tirar você dessa zona de conforto, dessa adaptação errada da vida. Você não pode ser assim. Mas hoje, de maneira especial, Deus quer falar com você que se adaptou a um sentimento ruim na tua vida. E esse testemunho é para tirar você dessa adaptação ruim. Não adaptação boa. Adaptação ruim. Presta atenção. Quer dizer, de novo, a hora que você estava se adaptando a ver seu pai, não falar com a sua mãe, aquela situação estranha, afinal de contas eu sou casada. Está vendo a adaptação? Estou me adaptando. Meu pai não vive mais com a minha mãe, não fala os dois, mas não olha mais na cara do outro, mas tá bom. Meu pai mudou de religião, não vai pecar mais, eu tenho meu casamento, meu marido, tá bom. Mas quando você estava se adaptando de novo, se acomodando, veio outro baque. Na verdade, a gente acaba criando um egoísmo, né? De ver aquela situação e achar que é normal. E é como eu disse, foi tudo de novo. E naquele momento eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha vivido, que eu tinha deixado para trás, porque chegou um certo momento que eu renunciei à bebida, renunciei ao cigarro, falei, não, eu não quero isso para mim. Eu falei, não é essa vida, a vida que eu quero é uma vida de missão, eu quero cantar, eu quero falar de Deus. Eu assumi tudo aquilo, me reavivei de novo, gravei o meu CD e comecei a trabalhar. E aí, quando eu comecei a planejar o meu segundo CD, que era a promessa de Deus para a minha vida, onde eu ia poder distribuir pela Canção Nova, toda animada, vim aqui para São Paulo gravar, festejando tudo que estava acontecendo, naquele exato momento, de repente, o meu pai chega num dia de manhã e diz assim, eu vou embora. E minha mãe falou assim, como você vai embora? Eu quero a separação. E nós, sem entender, eu sempre muito apegada, porque como eu disse para você, o egoísmo, eu me vi naquele momento sendo uma pessoa extremamente egoísta, porque eu sabia que eles não viviam bem, Dunga, mas eu queria eles unidos. Olha como que a gente cria isso dentro de nós. E aí, eu no meu desespero, eu liguei para todos os meus irmãos, falando, vem me ajudar, faz alguma coisa. O pai quer ir embora, o pai quer se separar e ele não fala o que é, só diz que vai embora. E pelo amor de Deus, vem aqui ver o que está acontecendo. E realmente ele não abriu mão. Começou um processo de separação muito doído. No primeiro momento, muita discussão, xingamento.
E depois tudo foi se ajeitando até que realmente saiu o divórcio. Eu digo sempre isso. Foi o dia mais triste da minha vida em relação à minha família. Levar a minha mãe para assinar um divórcio sem saber por que estava se divorciando. Porque como se acomodaram com tudo que estava acontecendo, para ela foi uma surpresa. Porque ele quis permanecer dentro de casa. Ela aceitou. Então eu tive que levar ela no fórum, com meu carro, ele atrás, aquela situação triste, assinaram e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Então ele arrumou as malas dele e veio embora. Hoje ele mora em São Paulo. E depois de um mês, a gente descobriu o porquê que ele tinha. Segura. Não fala agora não. Vamos deixar para o segundo bloco, né? Via 33, o que vocês vão cantar para a gente? Essa canção, ela fala um pouco do que tem acontecido no contexto nacional ultimamente, que é que a gente não pode se deixar iludir por aquilo que todos dizem aí na televisão. As pessoas querem impor padrões, né, para que a gente siga, e a gente, como cristão, a gente tem que ter o nosso padrão, que é Cristo. E o nome dessa canção é Real Ilusão. Bora! Mostra o retrato do dia a dia com mais velocidade. Não me deixa pensar, não me deixa agir. Hipnose com tecnologia. Não posso ser desfocado, não posso ser alienado pelos padrões que passam nesse quadrado. Ilusão real, real ilusão. Chega a ser mais uma multidão. Ilusão real, real ilusão. E o controle está em nossas mãos. Muitos julgam, mas poucos se desculpam. Uma vida em abismo, sem ninguém para segurar. Verbalizam como se fosse a verdade, onde neste mundo a verdade é raridade. Querem nos controlar. Tira o mundo e tudo muda em um segundo. Querem controlar o mundo em suas mãos. Não posso ficar, eu quero acreditar. 10 motivos tenho pra recomeçar. Sorrisos disfarçam as dores na alma, mas ele está perto, sendo seu alento. Te dão uma sentença, mas só quem pode julgar foi quem amou e nunca deixou de amar. Querem nos controlar, querem nos controlar, yeah! Gira o mundo e tudo muda em um segundo. O mundo em suas mãos.
recomeçar. Gira o mundo e tudo muda em um segundo. Querem controlar o mundo em suas mãos. Não posso ficar, eu quero acreditar. 10 motivos tenho pra recomeçar. Via 33 aqui no programa PHN hoje. Mais uma vez agradecemos as Paulinas por estarmos hoje nesse teatro aqui no Complexo Paulinas, muito legal. Nosso teatro aqui, Paulo Apóstolo. E deixa eu falar um pouquinho com a banda também aqui. Fala pra nós, quando é que começou a banda? A banda já tem 2005. 2005. Vai fazer 12 anos. Boa, né? uma estradinha boa já. É que eu tô perguntando porque o Paulo é o dinossauro da banda. O Paulo é um dos primeiros, então. Exato. Ah, que legal, bacana. Aí 12 anos de história, como você disse, contando um pouco das nossas histórias, né? Verdade. E assim, a vivência com Deus a cada instante, a vivência em comunidade, cada um vive em uma comunidade diferente, contribui, né, nos ministérios, nas missas, e cada um traz um pouco da sua história, e isso se reflete numa diversidade de temas, de músicas. Quem que é o principal compositor da banda aí? Hoje nós não temos um principal compositor. Todo mundo colabora. Hoje todo mundo contribui. Que legal. O último trabalho foi assim, todas as músicas, todos ajudaram, todos trouxeram um pouco de contribuição para a letra, e isso fortificou muito o nosso trabalho. Legal. Em termos de missão, de vivência como irmãos, foi maravilhoso. E banda é assim, né? Exato. Eu, apesar de ter carreira solo, eu gosto muito do clima de banda. Então, quando eu vou agora nos 3 últimos trabalhos, eu chamei a banda para a gente compor juntos, compomos, aliás, dentro do estúdio. Legal. Né? Reunimos, fomos fazendo. É muito gostoso esse clima. E parabéns pelo som. Parabéns, Obrigado. Bacana. A galera, as letras, eu reparo muito nas letras, né? Então, independente de ser uma música pop, é um pagode, é um samba, independentemente do ritmo, mas o conteúdo da letra é muito importante. E eu estou aqui só sacando. Sim, a gente também pensa sempre muito nisso. Muito legal, muito bacana, muito Obrigado. inteligente as letras. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Obrigado. legal. Tem um CD aí para a gente ver? Mostra o CD, por favor. Aqui são 2 trabalhos já. Na verdade, esse é o 5º CD, né? Quinto já? Quinto CD. Opa. Quinto CD. Então tá bom. Mais recente, qual é ali? Esse Tua Presença. Tua Presença. Da pontinha legal. direita lá. Bacana. Gente, bacana demais. É sempre bom a gente ter a oportunidade de dar a oportunidade, né? E no programa PHN de hoje, então você está conhecendo um pouco da Via 33, o endereço, perdão, os contatos estão aqui no rodapé. Leve Via 33 para a sua cidade, tá legal? E também a Graciele. A Graciele também tem um show, gente, que eu já tive a oportunidade de ver umas 3 vezes. Hoje ela não está aqui para cantar, hoje ela está aqui para contar a história dela, mas vale a pena conhecer o trabalho dela também, tá bom? Bom, Gra, a gente estava conversando no primeiro bloco que quando a coisa estava quase assentando a poeira, mesmo com todas as adaptações, né? A gente sabe que ninguém é perfeito. Muitas vezes nós temos que conviver anos com as limitações das pessoas. Nós nos adaptamos, né? Mas quando vocês estavam se adaptando, você com o teu ministério, com a sua família, né? Seus pais vivendo meio estranhos dentro da própria casa, mas vamos lá. Seu pai decide sair de casa, aí é divórcio mesmo, Sim. Mudança de cidade. O que rolou depois disso? Na verdade, como eu disse, eu deixei toda a minha frustração. Eu me curei, digamos assim, né? Eu deixei tudo aquilo que eu achava que eu queria fazer de errado, eu deixei tudo para trás e comecei uma nova história, né? E essa nova história eu já estava casada, como eu disse para você, achei que estava tudo certo. E o interessante é que nesse período, eu sabendo que eles não viviam muito bem, Dunga, eu sempre rezava e pedia muito que a paz reinasse dentro da minha casa, que eles pudessem um dia voltar a se amar. Esse era o meu desejo. Talvez seja por isso que eu sofri tanto, por isso que eu não queria que se separasse. É como se um pedido que eu estivesse fazendo para Deus não estivesse acontecendo naquele momento. E aí foi então que se separou de verdade. E depois de 1 mês quase, ele vivendo aqui, nós descobrimos que ele tinha se casado.
Uau. Mas nós descobrimos por telefone. E aí nós recebemos um telefonema. Complicado, né? Ó. Eu recebi um telefonema da minha irmã, que foi testemunha. Por alguns motivos acabou tendo que ser testemunha. Isso já seria uma outra história. E ela nos ligou e disse: olha, o que está acontecendo na verdade é que o pai arrumou uma outra mulher e ele se casou. Quer dizer, até então você e sua mãe não sabiam o porquê. Exatamente. Por que você está indo embora? Por que você quer sair de casa? Porque eu perguntava, né? No momento ali do calor da separação, eu dizia: pai, diz para mim, você arrumou outra pessoa? Porque daí eu vou ficar tranquila. Eu quero saber a verdade, algum motivo. Não está acontecendo nada. Só que daí nós descobrimos que na verdade ele conheceu essa pessoa estando dentro de casa. Estando dentro de casa ainda. Então por alguns meses ele ainda conviveu com a minha mãe e já pensando nessa pessoa e providenciando esse casamento, porque ele dizia para mim, em algumas conversas, que o sonho dele era se casar com alguém da mesma religião que ele estava agora. Ele tentou por muito tempo levar a minha mãe para a religião dele, mas a minha mãe é católica, se eu posso dizer roxa, se existe isso, eu vou dizer, é católica roxa. Católica quaresmal. Como a gente dizia de time, né, ali atrás, ela é católica, assim, ela tem uma devoção muito grande por Nossa Senhora Aparecida. E então, de forma alguma, tinha possibilidade dela sair da nossa igreja. E ele tentou me levar também. E eu falava que não, enfim. Então, eu ouvi essas conversas, então eu comecei a desconfiar. Mas foi dito não, eu só quero ir embora, eu quero uma vida nova, eu quero recomeçar. Então, a gente recebeu esse telefonema, Dunga, e eu posso dizer para você, não foi fácil. Só quem vive essas experiências, para ter noção da dor que dá quando você descobre que alguém que você ama te traiu mais uma vez, porque é uma traição, é mentira, é uma mentira. E aí começou todo aquele processo, porque daí o trauma veio para dentro do meu lar agora. Como eu disse para você, é uma mulher casada, mãe, tinha um ministério, ministra do louvor. Então, o trauma voltou, tudo aquilo que eu tinha vivido, aquela dor, aquelas coisas que eu tinha visto, veio para dentro da minha casa. Agora era diferente. O problema era maior. Porque daí eu comecei a me revoltar. Eu não queria mais cantar, e eu estava no processo da gravação desse segundo CD. Eu não queria mais cantar, eu comecei a brigar demais com o Gil. E ele olhava para mim e dizia assim: Graciele, eu não sou seu pai. Olha para mim, eu não sou. Eu me emociono até hoje de lembrar disso, Dunga. Porque foi um momento muito difícil, onde eu tive que fazer terapia. Porque ele chegou em um determinado momento e disse para mim: ou você procura uma ajuda, ou eu não quero mais. Porque eu não te aguento. Porque eu só chorava. Eu sentava para almoçar, eu chorava. Eu ia tomar café, eu chorava. Eu saía para a missão, eu chorava. Teve momentos de eu ter que subir no palco, eu não pude passar maquiagem. Eu que sou vaidosa, gosto de me cuidar, eu não podia. Porque eu subia no palco, eu chorava. Se eu ia cantar na missa, eu começava a lembrar daqueles momentos que eu tive ali com ele, eu chorava. Então eu comecei a viver uma vida triste, de dor, de amargura. Comecei a desejar que meu pai tivesse morrido, que ele morresse, que acontecesse alguma coisa, que ele fosse embora, para ver se aquela dor diminuía. Era um irmão de cada lado sofrendo, a minha mãe chorando, dia e noite, triste por tudo que estava acontecendo, muito revoltada. Uma sobrinha que ficou para trás, que ele criou, ajudou a criar, ficou para trás, também sem entender. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. E tudo isso, eu ainda precisava ser ministra de louvor. E você que é missionário, que nos ensina até hoje, sabe o quanto é difícil você olhar para o povo, falar do amor de Deus, quando na verdade o teu coração está destruído. Está amargurado, tem uma cicatriz aberta e você não sabe o que fazer. Então, o que eu disse para o meu esposo naquele momento foi: pega esse CD, pega tudo que foi gasto, joga fora. Eu não quero mais.
Eu falei, eu vou desistir da minha carreira hoje, porque eu não tenho condições de falar para o povo, amar Deus, perdoar, se eu não consigo perdoar. E eu fiquei alguns meses vivendo isso, não falava mais com meu pai, não dirigia a palavra, não ligava, se ele ligava eu não atendia, até que chegou um determinado momento que o Senhor falou comigo, e foi decisivo. Eu estava na minha casa, já pensando em desistir do meu CD, quando eu recebi uma canção, e ela falava de perdão. E olha que interessante, é uma das únicas músicas que não é minha. E eu recebi aquela canção, o Gil disse, escuta, você vai gostar. Eu ouvi, comecei a chorar, e eu comecei a entender o que estava acontecendo ali. O que dizia a canção? Ela diz, Ele é Jesus, ama você, não importa o teu pecado. Simplesmente, o refrão dessa canção diz isso. E aí, naquele momento, eu estava entendendo o que estava acontecendo. Eu, Graciele, precisava assumir o meu ministério e perdoar aquele pai. Eu precisava passar por tudo e, mais ainda, dar o primeiro passo. Porque a gente vive querendo receber, querendo que a pessoa venha até nós, que ele venha e nos peça perdão, se ajoelhe, faça o que tiver que fazer. Mas é muito difícil quando você está sofrendo, você foi magoado, você ter que ir. Mas o Senhor naquele momento, Dunga, disse para mim, ou você perdoa, vive o teu ministério de verdade, ou você pode parar de fazer o que você está fazendo. Ou até mesmo parar de viver, né? Porque exatamente. Mesmo parando com o seu ministério, dado por Deus a você, mas você tinha que viver, né? E como viver agora o casamento, a educação do filho, a amizade, como viver não perdoando? Então, se alguém aqui na plateia, se alguém em casa está com dificuldade de perdoar alguém, veja, a qualidade da tua vida está muito baixa. Gente, o perdão, ele é uma atitude. O sentimento vem depois. Primeiro ele é uma atitude. Eu vou te perdoar. Esse perdão, vamos imaginar uma dívida. Suponhamos, né? Suponhamos, eu chego para você e falo assim, ô Gra, estou precisando de 10 mil reais. Pode ficar tranquilo, não estou pedindo dinheiro emprestado não, é só faz de conta. Eu não tenho mesmo. Faz de conta. Ô Gra, estou precisando de 10 pau, 10 mil reais. Você tem? Falou, Dunga, eu tenho, mas vai me fazer falta, né? Estou guardando isso aqui, porque agora para aposentar está difícil, vai morrer sem aposentar, com essa reforma que estão fazendo, dá licença, né, gente? Pelo amor de Deus, se reforma é isso, eu preciso ficar com a casa velha, não quero reformar não. Mas está aqui 10 conto, tá? Dunga, você vai me pagar? Vou, fica tranquilo, vou pagar. Tá? Aí passa um tempo, passou outro tempo, aí nada. Ô Dunga, você não vai me pagar? Falei, Gra, tá difícil, cara, não consigo pagar. O que é perdoar? Perdoar é você chegar para mim e falar assim, Dunga, seguinte, não precisa pagar mais não. Eu fico com prejuízo. Perdoar, gente, é ficar com prejuízo. Perdoar não é você, tudo bem, você me paga aos poucos, você demorou para me pagar. Não. Quando eu perdoando, você doa o que a pessoa não pode te dar. Ela não pode te corresponder mais no amor que você gostaria que ela te desse. Então você perdoa. É você que dá. O prejuízo fica com você. Ela te pediu algo, você deu, ela não pode devolver. Você fala para ela, não precisa devolver mais não. Não precisa me pagar mais não. Eu fico no prejuízo. Perdão é isso. É perdoar a dívida. É perdoar a dívida. Você não vai ser ressarcido. E não é conformismo, não. É extremo da compaixão. Da misericórdia. Tá bom? Então, quando você faz isso, você se parece com Deus. Deus tem 4 atributos. 4. Misericórdia, santidade, justiça e glória. Quando nós temos as atitudes de ser justos, buscar santidade e
ser misericordioso, nós nos parecemos com Deus. Mas e a glória? Não, a glória não tem como. A glória é só quando a gente morre. Aí recebemos um corpo glorioso. Quem praticou justiça, quem praticou misericórdia, quem praticou misericórdia, quando morrer, vai receber um corpo glorioso. Meu irmão, perdão é isso. Então você fica com o prejuízo e libera a pessoa. Ó, você não está mais preso a mim não. Estou te liberando. Estou te libertando. Você não me deve mais nada não. Eu fico com o prejuízo. Na verdade, naquele dia você estava tendo, era essa atitude. Exatamente. E aí eu senti que eu precisava tomar uma atitude, porque eu não estava vivendo mais. Não tem como uma pessoa só chorar. Não tem como uma pessoa olhar para o esposo e simplesmente não querer conversar. Eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei no ponto de não querer mais ficar perto, não querer carinho, porque eu estava aprisionada. Por quê? É uma pessoa que eu amo. É uma pessoa que era tudo para mim e que, de repente, está causando uma ferida muito grande. Então, quando eu ouvi a voz de Deus falando comigo através dessa canção, eu tomei uma atitude. Eu peguei o meu telefone, liguei para ele e disse para ele assim... Ele nem acreditou quando ele ouviu minha voz, porque há meses nós não nos falávamos. E eu falei para ele, não diga nada. Eu estou te ligando. Eu disse com essas palavras. O senhor sabe que eu canto, né? Ele falou, claro, filha, eu sei. O senhor sabe que eu sirvo a Deus, né? Ele falou assim, sei. Por que você está falando isso? Porque o Senhor mandou eu te ligar e dizer que a partir de hoje o Senhor está perdoado. E eu quero te pedir perdão por ficar todos esses meses sem falar com você. E aí nós choramos muito no telefone. E eu queria mais. Eu queria ver ele. Eu queria conhecer essa mulher. Eu queria ir lá na casa dele. E foi o que eu fiz. Eu e o Gil, como sempre, meu parceiro, você sabe disso. Eu disse para ele, eu só vou se você for comigo. E aí nós fomos. Pegamos nosso carro junto com o Murilo, que eu queria que fosse completo. E aí eu fui parar lá na casa dele. Saiu lá da cidade Saí do Paraná, Guaporema. Guaporema. Tem no mapa, gente. Tem no mapa. Eu juro que tem no mapa. Eu saí de lá, fui parar na cidade dele, aqui no interior de São Paulo. Quando eu parei na frente do portão da casa dele, Dunga, foi uma emoção tão grande, porque eu sentia a parábola do filho pródigo. Mas ao contrário, e ao mesmo tempo não, porque eu era filha. Ele estava me esperando na porta, com café na mesa. Então eu senti realmente como a parábola, ali naquele momento, vendo meu pai chorando, como eu nunca vi na minha vida, chorando, vendo eu descer daquele carro. O Gil, que está aqui na plateia, sabe como foi emocionante aquele dia. Nós nos abraçamos, eu dei o Murilo no colo dessa mulher, que hoje eu deixo ele chamar de avó, considero. E nós nos abraçamos, sentamos à mesa, comemos. Pude, em outros momentos, estar junto, como hoje, a gente, quando pode estar junto. Cedo à minha casa, ele vai na minha casa, eu faço café para a mulher dele, eles sentam lá, porque precisava ser de verdade. Não é fácil. O importante de dizer é que não deixou de ser difícil. Não deixou de ser, muitas vezes, triste. Em muitos momentos hoje, que eu não disse quando eu vim aqui, porque como eu disse para você, muita coisa mudou. Mas hoje eu vejo de uma forma assim, é um aprendizado todos os dias. Todos os dias eu preciso viver essa misericórdia, de perdoar, daquele dia dos pais que eu não tenho ele aqui comigo, que eu sei que ele está com a outra família. É difícil, eu choro ainda. Eu choro no dia do meu aniversário, que ele não está perto. E eu vou te contar o que aconteceu hoje, nem lembro agora, acho que foi 3 dias atrás. Eu, de repente, comecei a sentir muita saudade. Mandei uma mensagem no WhatsApp. E ele me retornou, Dunga. Nós dois choramos muito de saudade. De saudade. Porque eu ainda vivo tudo isso, só que hoje sarada.
Hoje eu sou uma mulher, uma ministra de louvor que consigo dizer para as pessoas com um sorriso e dizer: é possível perdoar. Lógico que eu queria no Natal que o meu pai e a minha mãe estivessem juntos. Eu queria no meu aniversário, no aniversário do Murilo, e eu ainda me emociono com tudo isso, porque é o meu desejo de filha. Só que eu entendo, eu consigo entender, e o Senhor vem me ajudando, porque através do meu aprendizado, eu consigo ajudar outras pessoas que passam por situações iguais ou piores. Como eu dizia para você, de quando eu vim aqui, são tantos testemunhos, tantos, que eu poderia ficar um programa inteiro só contando para você, de pessoas que não viviam mais, e através do meu testemunho, da unção do Espírito Santo, porque não é nós que fazemos nada, mas o Espírito Santo, através do testemunho, vai lá e toca naquela pessoa, e a pessoa começa a viver com 50 anos. Eu não sei se eu posso falar aqui. Claro, pode. Mas eu estive, logo depois do programa, eu fui para Fortaleza em missão. E eu nunca mais vou esquecer daquela senhora que com mais de 50 anos pediu para falar. Ela disse assim: eu preciso muito falar, porque até o exato momento eu não tinha vida. Eu sorria, mas era de mentira. Ela dizia para mim: o meu pai traiu a minha mãe, ela descobriu e morreu de infarto. Não aguentou a dor. Ela já tinha problema, e a emoção foi muito grande e ela acabou falecendo. E nós, depois de crescidos, eu e meus irmãos, enterramos esse pai. Depois de uma certa idade, ele faleceu. Mas nós não conseguimos amar aquele pai em vida. Só que hoje, através do teu testemunho, eu perdoei esse pai, aonde ele estiver. E ela dizia para mim assim: eu posso morrer hoje, eu vou morrer feliz. Ela falou: parece que eu tirei uma tonelada das minhas costas, porque eu consegui perdoar, eu consegui pensar no meu pai sem ódio. Porque é isso que a gente faz, quando a gente não está em paz, que a gente está odiando alguém, deixando de amar essa pessoa, o que acontece na vida da gente é peso, a gente se sente pesada. Eu me sentia assim, eu ia para os lugares, as pessoas queriam falar comigo, eu não tinha vontade, porque eu estava pesada. Mas a partir do momento que eu me reconciliei, muito mais abri a minha casa para acolher o meu pai e essa nova mulher, a minha vida se transformou. Eu posso dizer com toda a certeza, eu sou uma Graciele antes e depois desse perdão. Muitos frutos vieram, muitas coisas boas, simplesmente porque eu consegui separar. Eu digo assim que não é que eu esqueci, volto a dizer, não é que não dói. A diferença é que eu separei o pai humano, aquele homem carne e osso, que fez o que fez, que tenho mais certeza ainda que foi pior para ele do que para mim. O sofrimento é maior para quem faz. Mas eu separei essa pessoa do pai. Então hoje eu tento lembrar do pai que me ensinou a cantar, do pai que me ensinou a ter amor à música, e ele tem orgulho disso, e ele sempre fala para mim: você canta. Como é que é o nome dele? Itamar. Ô, seu Itamar. Então, olha, no PHN, o senhor vai ver a sua filha cantando para milhares de pessoas. O senhor está vendo ela testemunhando aqui. Então, sinta-se também orgulhoso da filha que o senhor tem. E sinta-se orgulhoso do amor que ela tem pelo Senhor. E das nossos limites, das nossas falhas, Deus cuida. A misericórdia de Deus cobre tudo. Como diz a palavra de Deus, o amor cobre uma multidão de erros, de enganos. Né? Ô, gente, quando a gente perdoa, é um negócio tão bom. Porque a pior coisa que tem é você estar conversando com uma pessoa, assim, numa conversa, numa rodinha, de repente alguém toca no assunto, toca no nome, aquela hora que a pessoa fala o nome, você fala, aí você volta para o assunto. Né? Aí daqui a pouco a pessoa toca naquele outro nome, você... Porque quando toca no nome daquela pessoa, parece que você dá um jato interior de ácido dentro de você, e aquilo te come por dentro. Né?
O ódio é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Então, o programa de hoje é para você que está com dificuldade de perdoar. Eu dei o exemplo, repito, quem perdoa fica com prejuízo, mas fica livre. Quem perdoa por um tempo, como se eu tivesse algemado a uma outra pessoa, quem perdoa é assim, ó, a princípio, você perdoa, você solta a pessoa, opa, estou livre. Aí você vê a pessoa indo, livre, você liberou a pessoa. Só que você olha para o seu punho, a algema está pendurada aqui ainda. Então, durante um tempo, você vai ficar incomodado. Como é que esse negócio chato? Vou botar a roupa, o negócio enrosca, vou tomar banho, o negócio prende, encosta um fio, dá choque. Que treco ruim. Mas estava pior se tivesse uma pessoa grudada do outro lado. Agora você só ficou com uns resquiciozinhos. Depois de um tempo, você lembra, caramba, eu tenho a chave, pô. Posso abrir a minha também. Aí depois de um tempo, você pega aquela mesma chave, que você liberou aquela pessoa, agora você vai liberar você. Você já liberou a pessoa, agora você vai liberar você. Isso faz na oração, na Eucaristia, na confissão, na leitura da Bíblia, no grupo de oração, num show de música cristã. Aí você vai lá num determinado dia e você faz assim, ó, plaque. Nossa, agora nem eu mais tenho mais nada. Chega uma hora que você está livre realmente. Mas primeiro, você tem que liberar aquela pessoa. Perdoá-la. E olha o que a Gra falou para nós. Ela ligou para o pai. Pai, está perdoado. Beleza. Às vezes você perdoou, mas está faltando a reconciliação. A reconciliação é o ato do perdão. Às vezes, Douglas, eu já perdoei aquela pessoa. Ela está sabendo? Ela está sabendo que você perdoou ela? Não, já perdoei, nem penso mais nisso. Mas você já falou com ela? Não precisa falar com ela. Não, precisa sim. Porque a reconciliação, sabe essa cicatriz que você tem no corpo? Um dia quando cortou sua pele, uma pedaço da pele veio para cá, outro pedaço da pele foi para lá. A cicatriz é a reconciliação da carne. Vai ficar a marca, mas não tem mais ferida, não tem mais pus, não tem mais aquela casca, mas ficou a cicatriz. Hoje você tem uma cicatrizinha aí, pequenininha, para lembrar, ó, aqui um dia foi ferida, mas hoje é só cicatriz. É verdade. E é isso que eu levo hoje, através das palestras, da pregação, mostrar que você não vai deixar de lembrar. Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou perdoar porque eu não vou conseguir esquecer. E você não esquece mesmo. É como eu disse, hoje a gente um fala com o outro e chora de saudade. Um fala, olha, realmente é difícil a distância, mas um torce pelo outro. É conviver, é trazer de volta aquele amor, aquela alegria. Agora dizer, não, nunca mais eu vou lembrar. Não, isso não acontece. Então é isso que nós levamos hoje, o meu ministério leva para as pessoas. E a gente vê o resultado. Quantos corações machucados. E são diversos tipos de reconciliação. Quando eu disse para você, que foi você que me incentivou a contar o meu testemunho, realmente, porque eu achava que o meu testemunho não iria fazer nada na vida de ninguém. Porque eu pensava assim, só vai fazer se for igual. Só vai fazer se a pessoa tiver passado igualzinho. Olha só o meu pensamento. E não é assim que funciona. A pessoa ouve o meu testemunho, o testemunho de outras pessoas que se reconciliaram, e ela fala, eu posso. Eu estou brigada com meu irmão, eu posso também. Ela conseguiu. A gente termina as pregações, Dunga. Esses dias mesmo, eu estive em um louvor grande, com muita gente. Eu não esperava que essa pessoa ia chegar até a mim. Uma mulher grávida, com outra criança do lado, chegou até mim e disse assim, olha, eu vim aqui nessa noite dizer para Deus que era a última chance que eu iria dar para o meu esposo. Eu vim aqui hoje decidida, que se Deus não falasse comigo, eu voltaria para casa. Ela disse, olha, você está vendo?
eu estou grávida, mas mesmo assim, porque eu não aguento mais. E ela disse para mim, mas eu vou voltar para casa renovada. Porque eu ouvi o teu testemunho, eu ouvi você falar da tua mãe, que superou, que hoje tem a vida dela, que você é feliz com esse pai, e eu vou lutar pelo meu casamento. Porque quando eu falo nas pregações e conto o testemunho, eu sempre encerro dizendo assim, que eu conto o meu testemunho porque eu não quero que as pessoas vivam o que eu vivi, eu não quero que os pais façam o que o meu pai fez. Talvez se você perguntar para ele hoje, ele voltaria atrás e faria diferente. Então a minha luta, eu e a do Gil, o nosso ministério é lutar pelas famílias, é dizer, é possível perdoar, é possível recomeçar, é possível fazer diferente, lute. E a gente tem visto as pessoas chegar até nós e dizer, olha, eu vim aqui dando a última oportunidade para o meu filho está usando drogas, o meu filho saiu de casa, e eu disse para Deus que eu não ia mais tentar, que eu ia desistir, mas eu, a partir de hoje, vou recomeçar, vou retomar a minha vida, e vou lutar pelo meu filho, pela minha família, isso que é gratificante. Maravilha, vamos aplaudir, né, gente? Porque eu estou há quase 20 anos fazendo o programa PHN, quase 1000 programas, né? E digamos que 40% da minha espiritualidade é devido aos testemunhos que eu escuto. Porque cada testemunho que eu escuto, e cada coisa que eu já escutei nesse programa, não me lembro do nome da pessoa, às vezes nem mais a fisionomia, mas a história ficou. De todas as grandes superações, grandes conversões, grandes milagres que eu já ouvi, quase 1000 testemunhos, o mais emblemático é o perdão. Quem perdoa, sai na frente. Entendeu? Sabe aquela corrida São Silvestre? Vamos falar da São Silvestre aqui. Quando você vai ver lá, no último dia do ano, tem a corrida de São Silvestre. Aquele monte de gente, não é? Aquele monte. Você olha aquela turma ali da frente, aquele monte. Aí você tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem o Chapolin Colorado, tem o Chaves. Gente fantasiada para tudo quanto é lado, né? Aí quando dá a partida, mas sai todo mundo, e eles dão tudo, mas o Batman vai ficar pelo caminho. O Chapolin Colorado vai morrer, coitado ali de tanto correr. O Homem-Aranha, se não fosse a teia de aranha dele, como ele não tem, vai ficar pelo caminho. E vai ficando os super-heróis, vai ficando os palhaços, vai ficando tudo. Quando você menos imagina, vai aparecendo quem? Os kenianos, aqueles pretinhos, magrinhos, parece um pau de vira-tripa, e os caras, aquela resistência, o cara bom, e vai, quando chega na subida da Consolação, né, a Consolação, Brigadeiro, perdão, subida do Brigadeiro ali, ó, vai, 3, 4 só ali, meu filho, ó, Quem são esses? Aqueles que doaram. Não tem fantasia, não tem máscara, não tem palhaçada. Ali é quem suou mesmo. Ali é quem suou, ali é quem deu a vida. Aquele é quem treinou na selva, correndo de leão, correndo de elefante. Aqueles caras correndo assim, ó, pá, pá. A nossa corrida é essa. Quando a gente não perdoa, a gente se faz de super-homem, mas não está perdoando. A gente faz palhaçada. A gente é um Chapolin Colorado, um Chaves. Mas quando a gente perdoa, você olha assim, ó, é aquela subida. Está entendendo? E hoje, Gra, você pode ter certeza absoluta, como está escrito na palavra de Deus, Jeremias capítulo 15, versículo 19b. Está escrito assim: se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás a minha boca. Quando você olha para o teu pai, você consegue separar o que é bom no teu pai e o que não prestou.
Quando você começa a colocar as coisas certas e erradas separadamente, e você fica com as certas, você não deixou de amar seu pai, porque seu pai te ama, te incentivou a cantar, você tem saudade deles. O que não foi bom, deixa do lado. Porque quando as coisas estão bem separadas, o bom de um lado, o ruim do outro, eu não vou para o lado ruim, eu só vou para o lado bom agora. E aí o que acontece? Serás a minha boca. Quando você pega um microfone desse e canta e prega, não é mais a sua boca, é a boca de Deus. Então, meu irmão, está na hora de você começar a ser boca de Deus. Mas você tem que separar o que é bom de um lado, que não presta do outro, para isso não ficar misturado na tua vida. Se você quiser ver a Graciele cantando, você tem uma boa oportunidade. Ela estará no acampamento PHN esse ano conosco, fazendo show. Agora eu não me recordo mais o dia que vai ser o show. Mas entre quarta e domingo, você pode chegar na Canção Nova, que ela estará lá fazendo um show, e você vai conhecer a Graciele cantora. Ou então, até lá, claro que ela vai cantar por esse Brasil afora. Gra, muito obrigado. Deus te abençoe. Tenho um santo orgulho de ser seu amigo e amigo do Gil, que está aqui. Mostraram o Gil? Mostrou, né? Ao longo ela foi falar. Esse é o Gil que é um produtor musical também muito legal. É uma pessoa batalhadora. Os dois vieram de carro lá de Guaporema. Vieram de carro até aqui em São Paulo para gravar o programa. São missionários, batalhador. Está aqui no rodapé da TV os contatos da Graciele e do Gil. Leve a Graciele para cantar na sua cidade, para dar um encontro, para dar uma palestra, um testemunho. Você não vai se arrepender. É bom demais o trabalho dela. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço mais uma vez. O Dunga, para mim, eu já falei no outro programa, mas agora eu posso dizer com mais força ainda, porque desde lá a gente esteve junto muitas vezes. Eu tenho só a agradecer. É como eu disse, eu sou uma pessoa antes do meu testemunho dado aqui no PHN e outra pessoa depois, e você é responsável. Você não é responsável só por isso, mas você sabe que você é responsável por muitas coisas, porque você acolheu o meu ministério, você acolheu eu, Graciele, como pessoa, o Gil, o Murilo, e hoje eu tenho a graça de ter a tua família, considerar como a minha família, e dizer para você o quão importante que o teu exemplo de família, de missionário, é para a minha vida. Eu sempre digo, as pessoas me perguntam, em quem você se espelha, quem que é... Eu falo Dunga, a família do Dunga, porque se eu não tive um exemplo dentro da minha casa, eu digo para você, jovem que está nos vendo, busque famílias que te dê exemplo. A Sagrada Família tem que ser a primeira. Mas existem pessoas do teu lado que pode ser exemplo. E siga eles. E você é um deles. Amém. A Neia é uma pessoa que eu amo demais. Um beijo, Neia. É uma mulher que é exemplo para mim. E eu agradeço de coração por tudo que você faz pelo meu ministério e pela minha vida. Amém. E nós dois agradecemos ao Carlos da Osmose. A Osmose é uma grife que nos veste. Essa calça é osmose, essa blusa aqui, essa camisa é osmose, você está de osmose. E o Carlos é uma pessoa que acredita no nosso ministério e nos veste. Então, Carlos e toda a osmose, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. Via 33, valeu demais. Foi um prazer ter vocês aqui conosco no programa. Espero que vocês continuem fazendo esse ministério acontecer cada vez mais. E mais uma vez, obrigado às Paulinas. Essa parceria Paulinas e Canção Nova, né, que eu identifico como Padre Zezinho de um lado, Padre Jonas do outro. Né? Esses dois ícones da música católica. Se um dia eu bater no calcanhar do Padre Zezinho e do Padre Jonas, eu já vou ser grande, já vou ser gigante. Porque esses dois aí não tem nem como comparar. São pessoas fantásticas. Bom, a gente ia combinar uma música minha, mas eu gostaria que vocês cantassem uma música de vocês. Mais uma de vocês para encerrar o programa, pode ser? Pode ser. Beleza? E até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, TV Canção Nova, Casa de Missão de São Paulo, que com toda essa galera aqui possibilitou a gravação desse programa. Até a semana que vem, se Deus quiser, galera. Valeu, com vocês mais um pouquinho. Via 33. Tchau, valeu, um abraço, um aplauso para vocês.
Nesse tempo que passou, leva-me a entender quem eu sou. Os meus passos sempre confusos atrapalham o meu caminho e decidi te seguir até o fim. Eu quero acreditar na verdade, conhecer, poder dizer o que eu sinto por você. Eu quero acreditar na verdade, conhecer, poder dizer o que eu sinto por você. Tua paz eu senti quando você me encontrou. Com os meus olhos pude ver seu amor. Os meus passos seguem seu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!